E primeira coisa para relacionar, eu tenho que lançar as notas para vocês, né? Desse primeiro bimestre. Vocês tiveram, acho que 4, 5 semanas ali antes, 6 semanas de aula online, né? Então foi colocado dentro do sistema as matérias, os slides, né? Eu fazia os podcasts e tal. Daí assim, ó, pessoal, a gente tem, não sei se o professor Vinícius falou para você, a gente consegue ter acesso a tudo que vocês fazem dentro do Aula. Então, se o Vinícius chegou lá e dentro do AVA da primeira semana lá, ele só abriu um artigo e escutou um podcast, fica marcado lá que ele só fez isso. Se ele escutou os 3 podcasts, vai ficar marcado que ele escutou os 3 podcasts. Se ele abriu os artigos, viu os slides, fica tudo marcado. Então, eu acho uma maneira bem simples de a gente poder ter justiça e não prejudicar ninguém, principalmente daquelas pessoas que entraram, que estudaram. Eu vou gerar toda aquela planilha de Excel que vai me mandar todas essas informações e dentro dessas informações eu vou fazer o valor da prova, o peso da prova 6, tá? E 4 pontos se a pessoa acessou e apareceu lá que ela acessou tudo, que ela fez as tarefas, que ela colocou o nome no fórum, que ela fez tudo, ela vai ter os 4 pontos. Daí a nota da prova mais tudo que ela conseguiu no ato. Então, assim, em 4, 5 semanas, se nas 5 semanas ela sempre entrou, sempre escutou, sempre baixou os slides, baixou os artigos, então ela tem 4 pontos garantidos. Se nas 5 semanas teve metade disso do que ela fez, então ela só tem 2 pontos garantidos. Beleza? Tá lento aí? Beleza. Beleza, professor. Então, beleza. Então vai ficar assim a nota de vocês, tá? A gente vai falar hoje de síndrome de Down, tá? Eu vou entrar na síndrome de Down com vocês. E eu sei que o pessoal pediu aí para fazer uma devolutiva da prova. Eu vou fazer essa devolutiva aqui, tá? Só aumentar a claridade aqui. E eu queria entender o que se passou que todo mundo tirou 9. A prova estava muito fácil. Tipo, teve 3 pessoas que tiraram nota diferente. 1, 2, 3, 4, 5. O resto todo mundo tirou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 e 9. Fizeram tudo junto ou fizeram por osmose? E eu fiz sozinho, conhecimento só, da minha cabeça. Você eu boto fêmea. Eu tô ligado. Pessoal, a média geral de vocês foi 8,32. Uma média boa, né? Espero que vocês tenham feito a prova da maneira correta. Pergunta como que foram na prova do projeto integrador? Na prova integradora, desculpa. Horrível. Sério? Sim. O pessoal estava reclamando de que estava um pouquinho pesado, estava cansativa também e tal. Tava bem extensa. Bem extensa. E assim, a gente acertava, eles colocavam terror. Ah, é? Pedi revisão de prova ali. Mas teve algum problema? Teve alunos da noite que tiveram durante a prova questões de nutrição, outros tinham estética junto. Então. Tinha umas questões que não faziam muito sentido, assim.
As minhas questões, pessoal, eu até tenho elas aqui. Eu achei elas bem tranquilas, tá? Não sei como vocês reagiram em relação às minhas questões. Acharam É porque a difícil? gente não tinha muito tempo, né? Por exemplo, eu nas 3 horas não consegui responder todas as questões. Então, às vezes, nem cheguei na sua. Sério? É, tipo, uma coisa eu tenho que ser sincero, já é difícil fazer uma prova escrita, né? Ali você com a prova material. Tipo, online, por mais que você às vezes não queira colar, ou que você tenta. Putz, acho que é bem mais complicado de se fazer, né? E eu acho que o tempo é pouco também, né? 3 horas. Era 30 Eu questões? errei uma sua, professor. Errou? Eu errei a de síndrome de Down, eu errei. Ah, tá, né? É, tranquilo. Importante que vocês tenham ido bem na maioria, tenham uma nota boa. E que na minha eles, eles buscam. É, minha prova não tá aqui. Eles buscam, por exemplo, lá assim, tem 50 alunos. Quantos acertaram as questões do Faruk? Se eles erraram, se de 50, 35 erraram. Por que esses 35 erraram? Entendeu? Eles vão tentar buscar isso, mas desligar a live aqui. Então vamos lá, pessoal. Acho que vocês queriam a devolutiva da prova. Vocês querem questão por questão, né? Melhor, professor. Então vamos lá. Eu acho que a única coisa que dava sortido para vocês eram as alternativas. A questão um acho que era questão 1 para todo mundo, tá? Eu acho que era assim. Então vamos lá. A primeira questão ali, ela remete da síndrome piramidal, tá? Eu vou fazer, não sei se vocês estão abertos aí também, vocês podem abrir, né? Então tá lá, a síndrome piramidal decorre da interrupção, seja ela de uma maneira anatômica ou funcional, né? Anatômica se tiver alguma alteração das estruturas e funcional da funcionalidade do transporte de substâncias, sinapses, alguma coisa, da via córtico-espinhal. Esta via tem origem nas células do córtex motor pré-rolândico e seus axônios terminam em sinapses com os neurônios situados na coluna ventral da medula. Primeiro neurônio motor e segundo neurônio motor, já que o primeiro está no córtex e o segundo está indo para a medula. A síndrome compreende sinais, sintomas que levam a déficits e deliberação. Daí, sobre a espasticidade, é correto afirmar. Eu vou falar aqui que está na sequência da minha, tá, pessoal? Não sei se está no de vocês, mas está ali. O primeiro neurônio motor encontra-se na medula espinhal. Pessoal, quem que está na medula espinhal? Deixe o microfone aberto que vocês irão responder. É a devolutiva, né? Vocês que vão... Segundo o neurônio motor, tá na medula, né? Segundo neurônio motor, sempre vai estar na medula espinhal. E o primeiro neurônio motor sempre no córtex. Então, essa resposta é errada, né? Daí estava escrito lá que a segunda questão minha B aqui é definida como aumento, velocidade dependente do tônus muscular, com exacerbação dos reflexos profundos decorrente da hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento. Essa era correta porque, obviamente, sempre quando a gente tem uma lesão do sistema piramidal, ele sempre vai estar mais excitado. Ele vai passar a condução nervosa para o músculo, por isso que o músculo vai entrar em contração
ele vai estar mais excitado. Quem que vai estar mais excitado? O músculo que vai estar lá fazendo a contratura. Então, por exemplo, nesse caso, o membro superior, o bíceps, né? E vai decorrer dos reflexos profundos, porque se você está com uma... Agora eu vou só dar o exemplo do membro inferior ali para vocês entenderem. Se você está com uma hipertonia, que comete o membro superior e inferior, você vai lá no tendão patelar, puf, bateu no tendão patelar, fez o teste de reflexo. O que vai acontecer com o tendão patelar? Ele vai dar a resposta. Qual é a resposta? O movimento de extensão do joelho. E o movimento de extensão do joelho, ele vai ser normal, ele vai ser diminuído ou ele vai ser aumentado. Se ele for diminuído, lesão de segundo neurônio motor. Se ele for aumentado, lesão de primeiro neurônio motor, né? Então, nesse caso, como a gente estava falando de lesão piramidal, né? Lá na via córtico espinhal, só que no córtex pré-motor rolândico, no córtex pré-motor é primeiro neurônio motor. Então, a resposta correta é essa, porque ela fala que o paciente vai apresentar o tônus, que é velocidade dependente. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido ele vai voltar no sinal do canivete, né? Ele tem a exacerbação também do reflexo profundo. Você bate lá, ele vai ter a hiperreflexia, né? Tudo isso porque se você provocar o reflexo de estiramento, ele volta rápido, tá? Essa é a característica da lesão piramidal, tá? Na ceia ali para mim tá que a espasticidade nos membros superiores predomina nos músculos extensores, com postura em abdução e rotação interna. Bom, quem sabe já mata que bem no comecinho ali era uma pegadinha, porque o ombro ele não fica, né, em abdução, e antes disso os membros superiores não ficam em extensão, eles ficam em flexão, tá, pessoal? Então já é uma pegadinha ali dos músculos extensores dos membros superiores. Quem fica em extensão são os membros inferiores. Na próxima, ocorrem doenças neurológicas que provocam lesão de células do sistema nervoso que são responsáveis pelos movimentos dos controles involuntários. Errado, porque o córtex motor é primeiro o neurônio motor, que passa por segundo, que vai dar uma resposta neuromuscular, neuromotora. Só que para isso eu preciso de voluntariedade. Então, primeiro neurônio motor, ele é dependente de ação voluntária e não involuntária, tá? E aqui ocorre aumento do tônus muscular com hipertonia e hiporreflexia. Hipertonia, sim. Hiporreflexia, não. Tá? Se ele tem hipertonia, ele não tem hiporreflexia, né? E como a gente estava falando de córtex, teria que ser hiperreflexia. Beleza essa questão, pessoal? Alguma dúvida? Não. A 2, tá lá. A lesão piramidal acontece antes da degustação das pirâmides, né? Então a gente tem lá o córtex, depois ele vem descendo, daí ele cruza a degustação e daí vai para o H medular. Então antes disso, a gente tem tudo que é para cima é piramidal e tudo que é para baixo é piramidal, né? Daí tava lá. É sinal de lesão piramidal. Distonia, que a gente falou, ela é um sinal de lesão piramidal? Ela não é um sinal, ela pode vir a se tornar um sintoma, uma característica dessa lesão. Mas ela não é um sinal. Lembra que o que é um sinal e lembra o que é um sintoma, tá? A tetose. O paciente de lesão piramidal ele pode ter tetose? Pode, mas não é um sinal. Tanto que ele é característico como se ele tivesse a nomenclatura de movimento estereotipado também, né? E a correta era espasticidade. Isso aqui era, acho que a mais fácil que essa, só se eu colocasse 2 mais 2. Rigidez ela acontece na extrapiramidal e ataxia na
cerebelar, tá? Próxima, 3. A maioria errou essa aqui, né? Por isso que eu falei que vocês fizeram tudo junto. O trato córtico espinhal ou piramidal é uma grande coleção de axônios que viaja entre o córtex cerebral do cérebro até a medula espinhal, primeiro e segundo neurônio motor. O trato córtico espinhal é composto principalmente dos axônios motores, eles, né? Por isso são, eles vão aprender mais para frente que a gente tem dentro do primeiro neurônio motor e do segundo neurônio motor as doenças do neurônio motor, seja ela do primeiro ou do segundo, né? Constituindo o componente voluntário da motricidade. Ou seja, se você soubesse essa, você responderia a primeira lá também, né? As vias piramidais consistem em um único trato, o córtico espinhal lá, originado no encéfalo, que se divide nos tratos separados da medula espinhal, que é o córtico espinhal lateral e o córtico espinhal anterior, onde vai passar, né, as vias para eferência da resposta motora. Daí estava lá, as características da lesão piramidal são hipertonia com hiperreflexia após lesão aguda. Pessoal, essa era a correta. Toda lesão aguda, lembro que eu falei para vocês, até acho que eu citei em AVC, toda lesão aguda, ela inicia com o paciente em hipotonia. Depois que passar a fase de choque, passar a fase de adaptação neuronal, esse paciente vai começar a entrar na hipertonia com hiperreflexia, tá? E aqui a pergunta é característica de novo, e não sintoma ou qualquer outra coisa. Sim, a característica. E a característica de um paciente que tem piramidal, ele é hipertônico e hiperreflexo, tá? A maioria do pessoal colocou que eles têm hipotrofia com hiperreflexia, tá certo? Todo paciente que fica lá muito tempo com o braço afletido, ele não tem força, porque ele não conseguiu ficar trabalhando, né, a amplitude. Então, ele tem hipotrofia, sim, e ele tem hiperreflexia, né? Você bate, ele vai fazer o reflexo com maior velocidade, porque vai estar excitado essa musculatura. Porém, o clonus, ele não é uma característica. Lembra que eu cansei de falar para vocês? Nem todo paciente que tem lesão piramidal tem o quê? Clonus. Só que daí, todo paciente que tem clonus, ele pode vir a ter a lesão piramidal. Então, o clonus aqui era só pegadinha para vocês entenderem ou marcarem, né? Que seria característica da lesão piramidal, tá? O clonus não é única e exclusivamente de lesão piramidal. Hipertonia plástica com hiperreflexia. Daí já matou porque a hipertonia ela nunca é plástica no sistema piramidal, ela é sempre elástica e espástica. Hipertrofia e hiporreflexia após início agudo. Hipertrofia jamais, né? Não tem como ele estar em hipertrofia se a lesão foi aguda, né? Ele está acamado, está parado para se fazer o movimento, não tem como ele hipertrofiar. Paresia, que agora entra ali na mesma questão. Temos 10 minutos, daí a gente chama de novo, tá, pessoal? Paresia, hipotrofia e hipotonia após lesão aguda. Hipotrofia sim, hipotonia também. Paresia é a alteração da sensibilidade, é uma outra sintomatologia que nem todo mundo apresenta. Uma das características que o pessoal tem é a alteração de sensibilidade no sistema piramidal. Não, porque a paresia ela é uma alteração da sensibilidade. E aqui quem está afetado, quem que é? É o neurônio motor e não o neurônio sensitivo. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Oi? Tá tranquilo? Pra mim, pelo Tranquilo? menos. Então, daí tem uma pergunta ali de Parkinson. Vamos marcar os 10 minutos, daqui a pouco ele vai cair e a gente acessa de novo.
É uma doença degenerativa, lentamente progressiva de áreas específicas do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, caracterizado pela tríade parkinsoniana, e em muitas pessoas o pensamento torna-se comprometido ou desenvolve-se demência. Diante do relato, qual a alternativa correta em relação à tríade parkinsoniana? Nossa, essa eu cansei de falar. Todo paciente que tem Parkinson, ele vai estar parado fazendo tremor de repouso, vai ter uma lentidão do início do movimento e vai ter a hipertonia plástica, que é a rigidez, tá? Essa é a tríade clássica do parkinsoniano, tá? Hipertonia plástica, bradicinesia e tremor de intenção. Tremor de intenção, quem tem é cerebelar. Tremor de intenção, marcha festinada e hipertonia elástica. Hipertonia elástica é piramidal, tremor de intenção é cerebelar. Hipertonia plástica, tremor de intenção e bradicardia. Né? Bradicardia tem a ver com o batimento do coração diminuído. Né? Hipertonia elástica, tremor de repouso e anteriorização da marcha. Hipertonia elástica, quem tem é piramidal. Tranquilo? Tranquilo. Pode seguir. 1, 2, 3, 4, Galera tá muito 5. ativa hoje. A doença crônica progressiva neurodegenerativa do sistema extrapiramidal, que é lá na substância negra, que se manifesta com comprometimento motor. Escolha a alternativa incorreta. Parkinsonismo causa os mesmos sintomas que a doença de Parkinson, mas é causada por vários outros quadros clínicos. Lembra que eu citei para vocês que a gente tem o Parkinson e o parkinsonismo. Para você definir o parkinsonismo, ele vai ter uma gama de sinais e sintomas que vai ser muito parecido com o do Parkinson, mas o que define o Parkinson é a tríade, tá? Então, essa é a questão bem correta, porque ela é causada por vários outros quadros clínicos parecidos com o parkinsonismo, né? O sintoma mais óbvio é o movimento de canivete, que ocorre quando os músculos estão contraturados. Pronto, ele já matou, né, pessoal? Se a gente estava falando de Parkinson, substância negra, essa piramidal, o cara nunca vai ter movimento de canivete, ele sempre vai ter movimento de roda denteada. Então, essa era a resposta incorreta, que era para ser assinalada ali, que pedia incorreta, né? Daí tá certo, a doença de Parkinson surge da degeneração de parte do cérebro, que auxilia da coordenação dos movimentos, né? Por isso do tremor, por isso que ele tem a dismetria, por isso que ele tem a bradicinesia. Frequentemente, o sintoma mais óbvio é o tremor, que ocorre quando os músculos estão relaxados. Tremor de repouso. Os músculos ficam rígidos, os movimentos se tornam lentos e descoordenados e perde-se facilmente o equilíbrio. Marcha festinada. Facílima essa também. Sexta questão. Já foi. Certo. Daí tá lá. A hipótese patogênica mais aceita é que a esclerose múltipla seja fruto da conjunção de uma determinada predisposição genética e um fator ambiental desconhecido, que ao se apresentarem no mesmo indivíduo, originaria uma disfunção do sistema imunológico que desenvolveria uma ação autolesiva dirigida fundamentalmente contra a substância branca, com perda de oligodendrócitos e mielina. Oligodendrócitos são as células que realizam a produção da bainha de mielina no sistema nervoso central, o que ocasionaria um defeito na condução dos impulsos nervosos e condicionaria o aparecimento dos sintomas. Selecione a resposta correta nas suas formas de apresentação da doença. Escolha uma. Era só para saber qual era a sequência da doença, né, da esclerose. Não existe primária sem surto, não existe progressiva sem surto, não existe secundário com surto e não existe surto recorrente. Só a remitente recorrente e depois as outras que vêm, que é a secundária progressiva, a primária progressiva, a secundária progressiva e tal. Então, a resposta correta, remitente e recorrente, tinham que saber só a classificação delas, né?
4, 5, 6. Opa. A 8. Sobre o grupo de neurônios motor das doenças do neurônio motor, DNM, juntamente com atrofia muscular progressiva, paralisia bulbar progressiva, esclerose lateral primária e outras que são características dessa doença do neurônio motor, né? Desde o córtex motor até o trato córtico-espinhal, tronco encefálico e medula espinhal, que leva a uma denervação dos feixes nervosos. Está levando a denervação, não vai estar passando impulso corretamente, né? E, consequentemente, a atrofia das fibras musculares, sendo o sintoma predominantemente a fraqueza muscular progressiva. Qual doença estamos nos referindo? Doença de Parkinson é lesão de córtex motor? Não. Paralisia cerebral, ela é característica do córtex motor, de lesão de primeiro neurônio motor? Sim, mas não única e exclusivamente. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode ter um PC misto, né? Pode acometer cerebelar, que pode acometer outras coisas. Porém, ele não pega a atrofia das fibras musculares, né? Com a predominante fraqueza muscular, né? Sempre por isso que ele vai estar em contratura, mas não vai ser hipertrófico, mas ele não tem a fraqueza progressiva. Quem é progressivo, pessoal, é a esclerose lateral amiotrófica, tá? Que a gente deu exemplo do paciente que ele vai perdendo a força até ficar em cadeira de rodas e ir para a cama e perder toda a capacidade de contração muscular, né? O exemplo que a gente deu foi do Stephen Hawking, que o único músculo que ele mexia era um músculo aqui do rosto, que ele conseguia ainda se comunicar até a sua morte, tá? A esclerose múltipla também não faz isso, e a doença de Alzheimer é uma demência, tá? Então, questão bem fácil de matar. A 9. A degeneração progressiva dos neurônios e sinapses estão relacionadas à diminuição de determinado neurotransmissor observada na doença de Alzheimer, com importante função cerebral envolvida na memória em determinadas regiões cerebrais. A causa da doença de Alzheimer não é completamente conhecida, mas pode ser de causa multifatorial, associada ao envelhecimento, interações complexas entre os fatores de riscos genéticos e também os ambientais. Qual era o neurotransmissor que está deficitário na doença de Alzheimer? Pessoal, super simples, né? Distrofina. Distrofina tem a ver com o Duchenne. Substância nigra. Substância nigra é a quantidade, são as células que têm a coloração mais escura, os neurônios mais escuros, porque eles são mais escuros, porque eles têm aquela substância que dá a coloração da nossa pele também, né? Glutamato, não é ele. Glutamato, ele pode ser uma substância neurotransmissora, mas não é deficitário na doença de Alzheimer, tá? O glutamato, ele é um neurotransmissor que ele pode ser excitatório também. E a acetilcolina, que é o correto, e a outra é a dopamina, né, pessoal? A dopamina está relacionada a qual doença?